falamos com o vencedor ou a vencedora no final, ou um bocadinho antes, no final também já não dava nada, um bocadinho antes de acabarmos este Manhã CM, 760 20 31 32. A doutora Alexandra Vasconcelos também não está incluída. Um aplauso para ela. Bem-vinda. Olá, bom dia. Nós não a dispensamos. Ora! E muito obrigada, que eu gosto muito de vir aqui. Pois, Sim, não a obrigada. dispensa. Está com uma pinta, tem sempre uma grande pinta. Bolas. Ora bem, eu hoje estou para o trocadilho. Enfim. Ora bem, falamos de alimentos que previnem a anemia. Mas antes dos alimentos, estava a ler o conteúdo e percebi que há 7 tipos de anemia. Anemia para todos os gostos? Há vários tipos. Eu hoje queria deixar aqui algumas dicas e alguns truques para as pessoas que têm anemia há não sei quantos anos. Eu vejo isso diariamente na consulta. E estão sempre um bocadinho conformadas com isso. Eu sou anémica, sempre fui, tenho períodos longos e queria deixar essas dicas, até porque não é bom e o facto de termos alguma anemia crónica e constante pode nos levar a outro tipo de problemas. E é isso que gostava de falar hoje aqui. Em relação às anemias, há uma série, há pelo menos 7 tipos de anemias. Agora, eu não vamos entrar para casa de anemias mais complicadas, têm a ver com doenças genéticas ou com doenças do sangue, e se calhar iríamos então concentrar-nos na anemia mais vulgar, que é a anemia ferropriva ou ferropénica, que é aquela que acontece por falta de ferro, não é? Que é cerca de 80% a 90% das anemias têm a ver com isto e, portanto, acho que é aqui que nós nos vamos focar hoje. Então, na anemia ferropénica, e também queria falar da falta da vitamina B12, que é um ponto muito importante, porque cada vez temos mais pessoas vegetarianas e veganas e, portanto, são 2 pontos... Sim, não se morre da doença, morre-se da cura e depois tem que haver aqui um bom senso, não é? Exatamente, e hoje fala-se muito de vitamina B12 Mas são as causas desta anemia ferropénica? A anemia ferropénica, falta de ferro, das duas uma, isto como tudo na vida é aqui um balanço entre 2 situações. Ou eu ingiro pouco e absorvo pouco ferro, ou então elimino muito, não é? Portanto, há aqui este desequilíbrio. Muitas vezes as pessoas têm muitas eliminações, especialmente as raparigas na fase ainda menstrual e quando têm períodos muito compridos e com muito fluxo sanguíneo e, portanto, têm muitas perdas de sangue. Sim. Há também as pessoas que têm algum tipo de doença, isso também é um ponto que nós temos que ficar atentos. Se há uma anemia numa mulher que já não está na menopausa, pode ser por perdas de sangue e temos que investigar o intestino. Mas o que acontece na maioria dos casos, e é uma coisa até simples de resolver, tem a ver com com a pouca absorção de ferro. Isto porquê? Nós, para absorvermos bem ferro, precisamos de um estômago ácido. O nosso estômago tem que estar acidificado e precisamos da vitamina C. Ora bem, eu acho que já falámos aqui algumas vezes... Senhora, até do limão e tudo mais. Do limão e da questão da acidificação do estômago. A maior parte das pessoas que têm problemas gástricos ou que sentem alguma acidez, o estômago não quer dizer que o estômago esteja ácido, o estômago está alcalino e, portanto, nós temos que acidificar o estômago precisamente por isso. As pessoas que têm pouco ácido absorvem mal ferro. Caiu-lhe o microfone, desmaiou o microfone, caiu. Olha, também está com falta de ferro. Olha, fica com este, pronto. Caiu, não sei, olha. Deixe estar. Pronto, então estava eu a dizer que a absorção de ferro tem a ver com o pH do estômago, é muito importante. Por isso, além de ingerirmos os alimentos que têm ferro, devemos sempre fazer a correção do pH do estômago, como dissemos, através da água com limão, ou evitar os medicamentos que alteram a acidez do estômago. Há muitos medicamentos que nós tomamos para a dor do estômago que alteram este pH e, portanto, vai dificultar a absorção de ferro. Isto é uma coisa muito simples, é ingerir os alimentos que têm ferro e, por outro lado, corrigir o pH do estômago para que conseguimos potenciar ao máximo a absorção de ferro. E às vezes parece que é uma coisa que é muito simples, eu tenho anemia e as pessoas não dão a devida importância, mas muitas pessoas que têm problemas de tiroide têm a ver com o metabolismo do ferro e com o pouco ferro. E, portanto, é importante corrigir. A tiroide tem a ver com o ferro. Está a ver como é que porque uma anemia, eu tenho falta de ferro e afinal tem problemas de tiroide e o tiroide tem a ver com o ferro e a gente bastava corrigir o pH do estômago, corrigir o ferro e a tiroide... Isto é uma bola de neve. É uma bola de neve, porque o nosso corpo é uma fábrica. Se nós não temos os micronutrientes e a matéria-prima necessária, todos os metabolismos podem ser postos em causa ou podemos não potenciar ao máximo a produção de determinadas hormonas, neste caso das hormonas da tiroide, não é? Ok, então como é que nós podemos evitar, através dos alimentos, esta sucessão de acontecimentos? Portanto, o que nós temos que fazer é ingerir alimentos
alimentos que contenham ferro. Os alimentos de origem animal são aqueles que têm mais ferro, as carnes, as vísceras, que é uma coisa que nós já não comemos muito. Comem nada disso. Os vegetarianos não comem nada disto. Este ferro destes alimentos é um ferro com uma biodisponibilidade maior. E depois temos o ferro em alimentos de origem vegetal, que temos no feijão. As leguminosas têm muito ferro, a beterraba é um alimento com muito ferro, a quinoa, os cereais, os frutos secos, e sempre associar algumas fontes de vitamina C. Então deixa-me fazer uma pergunta. Estava a dizer que isto acontece muitas vezes nos vegetarianos, mas eles comem esse tipo de leguminosas e os vegetarianos comem este tipo mas de não é suficiente o para problema é que o aporte de ferro necessário? Muitas vezes é suficiente e os vegetarianos não têm muito problema do ferro porque têm estas fontes não animais, estas fontes de ferro. Desde que tenham o cuidado de ter um pH bom para podermos ter uma boa absorção, não tem problema. Nos vegetarianos e especialmente nos veganos, o problema vem que tem a ver com a vitamina B12 e não propriamente com o ferro. A vitamina B12 é essencial para a produção de glóbulos vermelhos e para termos para não termos anemia, e neste caso chama-se anemia megaloblástica ou anemia perniciosa. E, portanto, são as duas anemias que têm a ver com a questão da vitamina B12. E o que acontece é que nós podemos ter, mais uma vez aqui, como acontece com o ferro, uma má absorção da vitamina B12 ou uma pouca ingestão. Pouca ingestão acontece na megaloblástica, que é a anemia dos veganos, das pessoas que não comem produtos de origem animal, porque a vitamina B12 só existe em produtos de origem animal. E por acaso eu acho que até é interessante dizer isto. Os animais têm bactérias no intestino e são as próprias bactérias do intestino que produzem a B12. Sim. E essa B12 produzida no intestino dos animais é absorvida, vai para o sangue dos animais, e nós, quando comemos a carne, conseguimos ter essa fonte de vitamina B12 ou só de carne vermelha? Dos animais de carne vermelha que têm, e não só, por exemplo, o mexilhão é uma fonte belíssima de vitamina B12. Todas as fontes de origem animal, os animais têm vitamina B12. Então, os veganos têm que fazer o quê? Suplementação? Os veganos têm que fazer suplementação de B12, é quase que obrigatório, especialmente os veganos, porque nem ovos comem, não comem marisco, sim, não comem nada. Ovo, portanto, exatamente, os veganos têm sempre que fazer suplementação de vitamina B12. Muitos vegetarianos também têm que fazer vitamina B12. Mas se forem ovo-lacto ou vegetarianos já podem não ter que... o ovo não tem uma quantidade assim tão interessante. Okay. E muitas vezes depois temos que ter em conta um outro fator, que é a absorção da vitamina B12. A vitamina B12, ainda que nós necessitemos em quantidades muito pequenas, na ordem dos microgramas, que são quantidades pequenas, mas que fazem um efeito brutal no nosso corpo e têm um impacto enorme. Em termos de muitos sinais, o primeiro sinal até da B12, da falta da B12, nem tem a ver com a anemia nem com o sinal do sangue. Coisas simples, como que acontece muitas vezes, pessoas com tonturas, com zumbidos, com o síndrome das pernas inquietas, com falta de concentração, com a parte cognitiva um bocadinho a falhar, dizemos assim, espera lá, parece que a minha cabeça está aqui um bocadinho mais turva. E a questão dos ouvidos acontece imenso. Em muitas pessoas, eu tenho muitos veganos e vegetarianos que a primeira coisa é tonturas e zumbidos. Isso tudo nos pode indicar uma falta da vitamina B12. E, portanto, são sinais extra-sangue, não podemos só associar à questão do sangue. E tem que ser corrigido como? Correção. Primeiro, ingerirmos alimentos que têm B12, no caso das pessoas que não são veganas nem não são vegetarianas. Todos de origem animal, não? Todos de origem animal, sempre alimentos de origem animal. É sempre de origem animal. Quem não come produtos de origem animal tem que suplementar. Tem que suplementar, obrigatoriamente tem que suplementar, porque senão não consegue essas quantidades, tem que suplementar. Muito bem. Aquilo que se percebe aqui é que, nesta égide de algumas restrições alimentares para fazer face a uma coisa, depois temos que ter cuidado para não... Depois acontece a síndrome do cobertor, não é? Está para a cabeça de estar para os pés. Exatamente. E a B12, olha, a B12 é uma vitamina muitíssimo importante e que há até muitos déficits. Eu peço sempre aos meus doentes, nas análises, a titulação da B12 na urina. E peço um outro valor, que é a homocisteína. Não querer entrar aqui em pormenores muito técnicos, mas é importante dizer e falarmos hoje nesta homocisteína. Esta homocisteína é um aminoácido e que hoje em dia nós consideramos o novo colesterol. Ou seja, eu consigo aferir mais de doença cardiovascular através da interpretação ou da quantificação deste aminoácido no sangue do que propriamente através do colesterol.
Acho que todos os médicos, todas as pessoas hoje em dia deviam pedir ou devíamos pedir a titulação da homocisteína. Porquê é que eu estou a falar da homocisteína? Porque esta homocisteína acumula-se no sangue quando eu tenho pouca B12. A B12 e o ácido fólico são importantíssimos para que a homocisteína seja transformada em metionina, que é o aminoácido que nós precisamos, e por sua vez em cistina, e portanto, ela acumula-se no sangue precisamente quando eu não tenho B12. Acho que as pessoas que têm falta de B12 têm um risco acrescido de doença cardiovascular, para além daqueles pontos que eu já falei. Acho também que cada vez mais a nós, enquanto pacientes ou potenciais pacientes, mas seremos sempre todos, temos mesmo que recorrer a medicinas integradas, porque senão estamos a fazer bem uma coisa, estamos a descurar outra e fica muito complexo da parte do paciente que não é médico, que não é químico, que não é nada, não é? Que de repente perceber o que é que está a fazer. Fica super complexo. Eu acho que há uma coisa cada vez mais, quanto mais eu estudo, eu mais vejo isto. Antigamente, e quando eu comecei na faculdade aqui há muitos anos atrás, as vitaminas para nós era uma coisa que não era valorizada. Estás fraco, não tens força, estás magro. Estão umas vitaminas que isso passa. E durante muitos anos foi assim. E hoje em dia nós sabemos que acontece muitas implicações por falta de vitaminas e por déficits não só de vitaminas, mas de outros oligoelementos e de minerais que nós na alimentação temos cada vez menos, porque a nossa alimentação, como sabe, está muito diferente. Os alimentos aportam muito menos concentração dos nutrientes e de minerais e todos temos muitos mais déficits. E esses déficits devem, obrigatoriamente, ser identificados. E o que é certo é que aquilo que é bom para si não é bom para mim. Claro. E cada um... depois isto é à medida, na realidade. Cada um tem as suas necessidades muitíssimo específicas. E tem que ser avaliado e têm que ser colmatadas todas essas necessidades. Porque vou voltar a referir e a repetir. O nosso corpo é uma fábrica que precisa de produzir determinadas substâncias para levar a cabo todos os nossos metabolismos e para nos manter saudáveis. Se nós não temos a matéria-prima, é difícil. Sim, não se consegue fazer nada, não é? E uma outra razão é porque isto é um equilíbrio entre aquilo que eu consigo ingerir, aquilo que eu elimino e também aquilo que eu absorvo. Os nossos sistemas gastrointestinais estão muito desajustados e desequilibrados. Percebem porque é que têm que consultar a doutora Alexandra Vasconcelos? É porque senão a gente não fica sem perceber nada. Onde é que a podemos encontrar a doutora? Eu estou nas clínicas Viver em Lisboa e estou agora no Porto também, em Vila Nova de Gaia. Vais pagar magia para o Porto. Estamos em Porto, está a correr lindamente. E temos certeza. muitas pessoas que nos pediam para abrirmos no Porto e abrimos no Porto e temos uma equipa, estamos a formar uma equipa. Nós trabalhamos e fazemos medicina integrativa. Exatamente. E acho interessante a conversa anterior que eu ouvi um bocadinho, porque é muito interessante nós tentarmos envolver e vermos o corpo num todo e percebermos que a parte emocional está completamente ligada com a parte física. Não me dê ideias e para o aparecimento. Não me dê ideia que eu ainda a ponho aqui com o Alberto. E o aparecimento do sintoma tem a ver com esta ligação toda. Um aplauso à doutora Alexandra, obrigado por ter vindo. Obrigada. Vai de férias ou não? Só lá mais para o fim de agosto. Então ainda a vejo na cá volta. Ora,